A feijoada não foi inventada nas senzalas como se costuma acreditar. Isso não significa que os escravos não tivessem criatividade para criar esse prato. Significa que não tinham acesso a carnes e outros ingredientes. A ideia romântica de que a feijoada teria sido uma invenção dos escravos não se assenta em nenhuma base factual sólida. Convencionou-se que os escravos juntavam os restos de carne da casa grande e partes do porco que não serviam ao paladar dos senhores. Após a escravidão, o prato teria conquistado todas as classes sociais, mas não foi bem assim. As partes salgadas do porco, como orelhas, pés e rabo, nunca foram restos. Eram bastante apreciados na Europa, enquanto o alimento básico nas senzalas do Brasil era uma mistura de feijão com farinha. Além disso, o preparo da feijoada exige tempo, e tanto nas fazendas quanto nas residências urbanas, os escravos não dispunham de local nem de tempo para fazer sua própria cozinha, pois era necessário ferver o feijão de 6 a 8 horas. Entre os escravos africanos, muitos de origem muçulmana, havia interdição do consumo de carne de porco. Como, afinal, eles poderiam fazer a feijoada? O feijão preto já era consumido pelos povos tupis antes da chegada dos portugueses, mas os indígenas não conheciam o consumo de carne bovina e os africanos nunca tiveram tal costume. Toda a literatura de viagem relacionada às províncias do sul, sudeste e nordeste do país atesta que a feijoada era o prato das populações livres. Alguns historiadores são ainda mais específicos. Vale lembrar que na Europa, menos ainda no Brasil, a carne não fazia parte da dieta dos pobres, e muito menos da dos escravos. A feijoada era o prato principal da mesa do brasileiro abastado. O feijão preto é original da América do Sul e era plantado pelos índios. A facilidade de plantar e o baixo custo fizeram a cultura do feijão preto se espalhar pela colônia. O feijão com farinha é indígena e com carne refogada é português. Por isso, o que chamamos feijoada é uma solução europeia elaborada no Brasil, técnica portuguesa com o material brasileiro. O que se sabe de concreto é que as referências mais antigas à feijoada não têm nenhuma relação com escravos, mas a restaurantes frequentados pela elite escravocrata urbana. Na Europa, era comum se misturar carnes com legumes e verduras em um refogado. Em Portugal é chamado de guisado, na França de cassoulet, na Espanha de caçuela. Essa tradição vem para o Brasil sobretudo com os portugueses, surgindo com o tempo, sobretudo entre os nascidos por aqui, a ideia de prepará-lo com o feijão preto. Nasce assim a feijoada.